Um sentimento de vingança e um desejo de revanche, após uma humilhante derrota, gerou o que hoje conhecemos como nazismo. Muitos disseram que era apenas um partido político com forte ideologia. Entretanto, essa ideologia acarretou na morte de mais de 70 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é o nazismo, seu ápice e sua queda. O que é o nazismo? O nazismo foi uma ideologia política liderada por Adolf Hitler, que surgiu na Alemanha no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Seu nome vem de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. As ideias principais do nazismo consistem em racismo e antissemitismo, pois acreditavam que a raça ariana, no caso os brancos germânicos, eram superiores e que judeus, ciganos, negros e outras etnias eram inferiores. Uma outra ideia principal do nazismo é o nacionalismo extremo, que é nada mais nada menos do que a valorização exagerada da nação alemã e sua cultura. Também temos o autoritarismo, que é a rejeição à democracia, poder concentrado nas mãos de um só líder, que no caso era o Hitler. Um outro pilar também do nazismo foi o militarismo, que é a valorização do exército e da guerra como meio de conquistar poder e purificar a nação, além de expandir a nação alemã para o chamado espaço vital. Por fim, temos o anticomunismo e o antiparlamentarismo, que é a oposição radical ao comunismo, socialismo e à política democrática. Eu vou apresentar as características do nazismo. O nazismo é uma ideologia de extrema-direita, marcada por extremistas e nacionalistas. Adolf Hitler foi o principal líder dessa ideologia em seu ápice. Tratava a raça ariana como superior a qualquer outra raça, incluindo os judeus e os negros. A suástica era o principal símbolo do nazismo. A ideologia nazista também defendia a expansão do território alemão em todo o continente europeu. O ápice e a queda do nazismo. Após a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, que fazia a Alemanha se render e dar um fim na Primeira Guerra Mundial, o país germânico foi condenado a pagar uma reparação de 33 bilhões de dólares americanos aos países mais afetados, além de reduzir o seu exército e renunciar às suas colônias africanas. Isso gerou um sentimento de desejo por vingança em muitos germânicos, inclusive no austríaco Adolf Hitler, que foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, Hitler tentou organizar um grupo para dar um golpe de Estado, que foi frustrado, acarretando na prisão do líder. Na cadeia, escreveu seu livro Mein Kampf, Minha Luta em português, onde mostrava suas principais ideias, além de fazer um claro discurso de ódio. Após sua soltura, foi conquistando espaço no cenário político e, associado ao Partido Nazista, se tornou presidente da Alemanha em 1933. A partir disso, colocou em prática suas ideias e organizou o país a partir das características principais de uma ditadura: militarismo, autoritarismo, repreensão, censura e a incitação ao ódio contra o inimigo comum, no caso, os comunistas. Pouco a pouco, foi conquistando o chamado espaço vital, que era a junção de todas as regiões etnicamente germânicas. Primeiramente, anexou a Áustria pacificamente. Depois, o país dos Sudetos, região da Tchecoslováquia, que depois foi anexada por completo. Por fim, após assinar um pacto de não agressão com a União Soviética e um tratado de divisão da Polônia, Hitler enviou as tropas para invadir o país ao leste, que, mesmo resistindo, foi invadido. Com a invasão da Polônia, a Segunda Guerra Mundial começou. A Alemanha nazista, Itália e Japão se uniram para formar o Eixo. Já o Reino Unido, França e União Soviética se uniram para formar os Aliados, que futuramente contaram com a ajuda dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. A queda da Alemanha nazista se deu quando Hitler decidiu invadir a União Soviética, após conquistar territórios na França, na região dos Balcãs e na região escandinava.
Entretanto, as tropas alemãs não resistiram ao forte frio e às longas distâncias entre os povoados, gerando assim uma reviravolta na guerra. O ponto de virada da Segunda Guerra se deu no chamado Dia D, em 6 de junho de 1944, quando tropas aliadas desembarcaram na Normandia, região a oeste da França. Essas tropas visavam libertar o território europeu dos nazistas. Após diversos ataques em diferentes frentes, a Alemanha nazista perdeu força e, em maio de 1945, com o suicídio do seu líder Hitler, rendeu seus aliados, dando fim na guerra na Europa. Os japoneses ainda resistiram no Pacífico. Entretanto, após o lançamento das bombas Little Boy em Hiroshima e Fat Man em Nagasaki, também se renderam, decretando o fim da Segunda Guerra Mundial em setembro de 45. Como o movimento nazista se encontra nos dias de hoje. Apesar de ser proibido e condenado, ainda existem grupos neonazistas que admiram ou até imitam ideias. No Brasil, há registros crescentes de células neonazistas, principalmente em grupos online, com ações violentas e discurso de ódio, especialmente contra judeus, negros, nordestinos e pessoas do grupo LGBT. Isso preocupa autoridades especialistas. No resto do mundo, movimentos neonazistas estão ativos em países como Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e Alemanha. Em geral, se escondem sob nomes diferentes, mas usam símbolos, discursos racistas e violentos parecidos com o do nazismo original.